Nas sombras da noite africana, quando a lua é apenas um fiapo de luz no céu, e os sons da savana se intensificam, sussurros antigos ganham vida, histórias que passam de geração em geração, contadas ao redor de fogueiras crepitantes, alertando sobre os perigos que se escondem não apenas na escuridão da mata, mas também nos corações dos homens. Hoje, vamos mergulhar em uma dessas narrativas arrepiantes, uma lenda que desafia a fronteira entre o humano e o animal, a razão e o sobrenatural. Prepare-se para conhecer a história do Homem-Pantera, o transformador de Angola. Imagine viver em uma comunidade onde todos se conhecem, onde os laços são fortes e a confiança é a base da sobrevivência. Você conhece seus vizinhos, seus amigos, seus líderes. Mas você os conhece de verdade? A lenda dos Kimbundu, um dos maiores grupos étnicos de Angola, nos conta que nem todos são o que parecem. Entre eles, caminham indivíduos com um segredo sombrio, um poder aterrorizante. Durante o dia, são homens comuns, agricultores, caçadores, membros respeitados da aldeia. Mas quando a noite cai, uma transformação macabra acontece. Dizem os mais velhos que certos feiticeiros, mestres das artes ocultas e conhecedores de rituais proibidos, possuem a habilidade de abandonar sua forma humana. Através de encantamentos poderosos e poções secretas, eles se metamorfoseiam na mais temida criatura da noite. A Pantera ágil, silenciosa, letal, um predador perfeito. Mas por que fariam isso? A resposta é tão sombria quanto a própria transformação. Vingança, poder, intimidação. A lenda não fala de uma maldição, como a do lobisomem europeu, onde o homem é vítima de sua condição. Aqui, a transformação é um ato de vontade, uma escolha deliberada para caçar não animais, mas outros seres humanos, inimigos, rivais, ou qualquer um que ousasse cruzar o caminho desses feiticeiros, poderia se tornar a presa em uma caçada noturna. O terror se instalava nas aldeias. Um vizinho com quem você teve uma disputa poderia, naquela mesma noite, espreitar sua casa sob a pele de um grande felino, esperando o momento certo para atacar. Os relatos que alimentam essa lenda são de arrepiar. Caçadores experientes, ao seguir rastros na mata pela manhã, encontravam algo que desafiava toda a lógica. Pegadas humanas, claras e distintas, impressas na terra úmida. Mas de repente, no meio do caminho, essas pegadas se transformavam. Onde antes havia o rastro de um pé humano, surgia a marca inconfundível da pata de uma pantera. As pegadas humanas simplesmente desapareciam, dando lugar às do animal, que continuavam floresta dentro. Como explicar essa transição impossível? Para os Kimbundu, a resposta era clara. Ali, naquele exato ponto, o homem havia se tornado fera. Muitas histórias contam sobre ataques misteriosos, pessoas que desapareciam durante a noite ou eram encontradas feridas de uma maneira que não correspondia a nenhuma arma conhecida. As feridas eram de garras e presas, marcas de um grande predador. O mais estranho é que, em muitos casos, os ataques aconteciam em locais supostamente seguros, dentro das aldeias, perto do caça. Nenhum animal selvagem comum ousaria se aventurar tão perto da civilização. Apenas um predador com a inteligência e a astúcia de um homem poderia planejar algo assim. O medo era palpável. Ninguém sabia em quem confiar. O homem que sorria para você durante o dia poderia ser a mesma criatura que rosnava do lado de fora da sua cabana à noite. As suspeitas recaíam sobre aqueles que eram conhecidos por praticar feitiçaria. Indivíduos reclusos, poderosos e muitas vezes temidos. Acusar alguém de ser um Homem-Pantera era uma sentença grave, que poderia levar a conflitos sangrentos dentro da própria comunidade. Provar
Era quase impossível. Como provar que a pantera que matou o gado do seu vizinho era, na verdade, o ancião da aldeia vizinha com quem ele teve uma briga por terras? A figura do Homem-Pantera se tornou um símbolo de poder e medo. Ser capaz de tal transformação conferia ao feiticeiro um status quase divino, colocando-o acima das leis dos homens. Ele não precisava de exércitos ou armas. Seu poder era a própria natureza selvagem, a escuridão, o elemento surpresa. Ele era o predador alfa, tanto no mundo dos homens quanto no mundo dos animais. Essa crença está tão enraizada que transcende a mera superstição. Ela moldou comportamentos sociais, leis comunitárias e a maneira como as pessoas lidavam com conflitos. Em vez de confrontos diretos, o medo da retaliação sobrenatural mantinha um equilíbrio tenso. Ninguém queria provocar a ira de alguém que pudesse se transformar em uma fera carnívora para se vingar. Era uma forma brutal de controle social, onde o invisível e o inexplicável governavam as ações dos vivos. Podemos traçar um paralelo fascinante com a lenda do lobisomem, tão popular na cultura ocidental. Ambos são licantropos, seres humanos que se transformam em animais predadores. No entanto, as diferenças são cruciais. O lobisomem europeu é, na maioria das vezes, uma figura trágica. Uma pessoa mordida, amaldiçoada, que perde o controle sob a lua cheia e se torna uma besta irracional, muitas vezes matando sem querer, até mesmo aqueles que ama. É uma luta interna, uma maldição a ser quebrada. O Homem-Pantera, por outro lado, não é uma vítima. Ele é o mestre de sua transformação. Ele escolhe se tornar a fera. Ele mantém sua consciência, sua inteligência e suas intenções humanas. Ele não mata por instinto cego, mas por planejamento, por vingança, por ganho pessoal. Isso o torna, de certa forma, ainda mais aterrorizante. Não é a besta que devemos temer, mas o homem dentro da besta. O monstro não é o animal, mas a maldade humana que usa a forma animal como uma arma. Um verdadeiro lobisomem africano, mas com um propósito sombrio e consciente. Seria possível que essa lenda tenha alguma base na realidade? Antropólogos e historiadores sugerem algumas explicações. Sociedades secretas de guerreiros ou assassinos poderiam usar peles e garras de pantera para realizar seus ataques, criando a ilusão da transformação. Utilizando o medo e a superstição do povo, eles poderiam agir com impunidade, atribuindo seus atos a forças sobrenaturais. Imagine um guerreiro habilidoso, coberto por uma pele de pantera, usando garras afiadas presas às mãos e movendo-se com a agilidade de um predador. Para uma testemunha na escuridão, a visão seria indistinguível de uma criatura meio homem, meio animal. Outra possibilidade é o uso de substâncias alucinógenas. Certas plantas e venenos poderiam induzir um estado de fúria e agressividade extremas, fazendo com que o indivíduo agisse como um animal selvagem, talvez até perdendo a memória de seus atos depois. As histórias sobre as transformações poderiam ser uma forma de explicar esses comportamentos violentos e inexplicáveis. Mas para os que acreditam, para os que ouviram essas histórias aos pés de seus avós, a explicação é muito mais simples e direta. A magia é real. O poder de se transformar existe. E o Homem-Pantera não é uma metáfora, mas uma realidade aterrorizante que ainda hoje assombra as noites em Angola. A lenda do Homem-Pantera nos lembra que os maiores monstros muitas vezes não são criaturas de outro mundo, mas sim os que caminham entre nós, escondidos sob uma pele de normalidade. É uma história sobre a dualidade da natureza humana, sobre a linha tênue que separa a civilização da selvageria e sobre o poder aterrorizante da maldade humana quando encontra um meio de se manifestar. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar escuro e ouvir um galho quebrar ao longe, pode não ser apenas o vento, pode não ser apenas um animal, pode ser algo mais algo
que já foi homem. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas lendas e sussurros do mundo. Se você gostou desta história e quer desvendar mais mistérios sombrios, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário nos dizendo o que achou da lenda do Homem-Pantera. Até a próxima!